algumas coisas na nossa vida a gente precisa de estudar bastante para entender e precisa buscar sabedoria, às vezes em livros, em faculdades. Mas tem certas coisas na vida que eu acredito que elas só são aprendidas quando nós somos colocados em momentos de provação ou quando nós recebemos uma pergunta tão simples, cuja resposta é tão simples, que nos faz parar para investigar se nós estamos de fato percebendo o que nós precisamos aprender nos tempos de dificuldade. Eu digo isso porque ontem, no momento em que nós sentávamos em família para jantar, a minha filha me perguntou, ela colocou azeite na sua salada e ela me perguntou: pai, de onde que vem o azeite? E eu falei: filha, o azeite, ele vem de algo que você gosta muito, ele vem da azeitona. E ela falou: pai, que legal, eu não sabia que a azeitona poderia produzir o azeite. Eu falei: não, minha filha, a azeitona, ela não produz somente o azeite, ela produz 4 tipos de óleo, o azeite é um deles, é o segundo azeite. E aí nesse momento, o Espírito Santo, ele me incomodou e ele falou: eu quero falar com você sobre as prensas da azeitona e o que isso tem a ver com a sua vida, o que isso tem a ver com esse tempo. Sabe, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, quando Moisés ele recebe uma revelação, e esta revelação ela vem diretamente do trono de Deus, esta revelação ela vem direto da boca de Deus. Deus ele direciona a Moisés para que Moisés ele dedicasse o óleo, e este óleo que seria dedicado seria o óleo que ele chamaria do óleo sagrado da unção. Voltando um pouco à questão da azeitona, existem 4 prensas, ou 4 tipos de prensas que eram feitas para que se fosse extraído o óleo da azeitona. E sobre essas prensas, elas eram feitas a frio, então era-se colocado as azeitonas dentro de um lugar de prensa, e sobre essas azeitonas eram colocadas pedras. E conforme essas pedras elas iam fazendo pressão sobre a azeitona, ia se saindo óleo. E cada uma dessas pedras ela liberava um óleo que tinha um uso específico. Então, quando nós observamos, a primeira pedra ou a primeira prensa, ela liberava o primeiro óleo da azeitona, e esse primeiro óleo, ele era o óleo que era utilizado para a consagração, era o óleo utilizado para a unção. O segundo óleo, quando você olha, eu estou observando aqui, fazendo a minha consulta, né? O segundo óleo que era prensado, ele era o óleo que era usado para a alimentação, que é o óleo do azeite, que nós hoje utilizamos. O terceiro óleo era o óleo que naquela época era utilizado para iluminação. E o quarto óleo, o último óleo, era utilizado para fazer o sabão. Então nós temos aqui a unção, a alimentação, a iluminação e a limpeza. Olha que interessante. 4 óleos, né? E 4 usos específicos para que o óleo nos dê. Este primeiro óleo era o óleo utilizado na unção. E no livro de Êxodo, no capítulo 30, como eu já começava a comentar com vocês, Deus ele fala para que este primeiro óleo, este óleo que sai da primeira prensa da azeitona, ele seja utilizado para unção. E deixe-me ler o texto para que a gente possa contextualizar aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Está escrito assim, no versículo 22, a partir do versículo 22. O Eterno disse a Moisés: junte as melhores especiarias. Ele dá a quantidade das especiarias e diz assim: pegue tudo isso e junte num galão de azeite de oliva, o óleo da primeira prensa. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado da unção como uma mistura de um perfumista experiente. Então era um óleo cheiroso. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar da oferta e os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você deverá consagrar esses objetos para que eles fiquem permeados de santidade. Todos esses objetos eram os objetos que iam ser utilizados para oferecerem a Deus ofertas de gratidão. Todos os trabalhos que os sacerdotes iam fazer naquele dia, eles iam ser feitos usando esses utensílios, usando essas mesas, usando tudo isso. E tudo isso que os sacerdotes utilizavam para realizar o seu trabalho diário, para realizar a sua rotina diária a Deus, de serviço a Deus, eram consagrados por óleo da unção. Esse óleo da unção, ele vinha carregado de um cheiro, e esse cheiro, ele identificava para qualquer pessoa que chegasse, de que aquele lugar, aquele ambiente, aquele utensílio, aquela mesa, aquele local,
ele era consagrado a Deus, ele era permeado de santidade. E diz o seguinte, que qualquer pessoa que tocasse naquilo se tornaria também santa. E depois ele fala ainda no versículo 30, em seguida, unjarão e os seus filhos, consagre eles como sacerdotes a mim. Diga aos israelitas, esse será o meu óleo sagrado da unção para todas as suas gerações. Não deve ser usado pelo cidadão comum, nem reproduzido para uso próprio. É óleo santo, e que continue santo. Quem preparar algum composto semelhante ou usar em pessoas comuns será expulso do meio do meu povo. Veja o nível de criticidade, veja o nível de santidade, veja o nível de separação, veja o nível de importância que Deus dá à utilização deste óleo da unção. Veja como que as coisas são feitas dentro da ótica de Deus. Deus, ele separa as coisas para que as coisas sejam consagradas a Ele. E aquilo que é consagrado a Ele não deve ser usado por mais ninguém. Então eu queria traduzir isso naquilo que faz algo prático na sua vida. Nesses tempos de quarentena, nós temos que nos preocupar com a nossa alimentação, nós temos que nos preocupar com a nossa iluminação, com a nossa manutenção da nossa casa e principalmente nós temos que nos preocupar com a nossa limpeza, lavagem das mãos, lavagem do corpo, nosso banho. Essas três preocupações, queridos, elas falam daquilo que a prensa sobre a azeitona, a prensa sobre a azeitona, ela pode produzir. Isso considerando que você é como um ramo da oliveira, que você é como um fruto da oliveira. Isso são as prensas que vêm sobre a sua vida. Você acorda nesse tempo de quarentena pressionado a como que eu vou me alimentar, olhando para a situação financeira, como que eu vou trazer a iluminação ou o sustento para dentro da minha casa, como que eu vou manter as minhas lâmpadas acesas, como que eu vou manter a rotina da minha casa acesa, e o terceiro, como que eu vou continuar me limpando, como que eu vou continuar tendo os meus hábitos de higiene. Veja, esses 3 pontos, você é pressionado por esses 3 pontos. Mas eu quero lhe dizer, querido, que a primeira prensa da sua vida, ou seja, quando a primeira pressão vier sobre a sua vida, o que ela deve produzir deve ser algo que te consagre a Deus. Na verdade, todas as vezes, o que eu vou traduzir agora é o seguinte: todas as vezes em que a prensa vier sobre a sua vida, logo pela manhã, consagre-se a Deus, coloque a sua vida diante de Deus, entregue a Ele o controle da sua vida e declare: Senhor, não é pelos meus esforços, não são pelos meus méritos, não é pela minha capacidade, não é pelo nome que eu fiz até agora, mas tem a ver contigo, tem a ver com a dependência que eu tenho a Ti, tem a ver com a fé que eu tenho de que os Teus filhos não passarão necessidade, tem a ver com aquilo que o Senhor mesmo declarou na sua palavra, de que Davi já foi moço e era velho, mas ele não viu o Filho de Deus mendigar o pão. Aquilo que está escrito na tua palavra, de que o Senhor alimenta os leãozinhos e que o Senhor nos alimenta também, e que é digno do homem trabalhar e ter seu sustento. É aquilo que o Senhor disse, de que o Senhor não deixa que nenhum passarinho morra e nenhum fio da nossa cabeça caia, o cabelo da nossa cabeça caia. Se o Senhor se preocupa com os passarinhos, quanto mais diz que os filhos, nós somos filhos que sentamos à mesa, porque sentamos à mesa, temos direito à herança, temos direito ao banquete. Se na primeira prensa do seu dia você consagrar o seu dia ao Senhor, tudo aquilo que você fizer vai ser santificado a Ele, porque onde o óleo da unção tocar, quando você produzir o seu trabalho, o seu alimento, quando você produzir a situação de iluminação para a sua casa, e quando você trazer a questão de higiene e limpeza para a sua casa, saiba que tudo isso será consagrado. Não vai faltar pão na sua mesa, não vai faltar iluminação na sua casa, e não vai faltar santificação, não vai faltar higienização, não vai faltar um ambiente de vida na sua casa. Se você, na primeira pensa, consagrar-se ao Senhor, que assim que você for pressionado, o que saia de você seja uma declaração de dependência, de fé e de santificação ao Senhor. Santificação ao Senhor Senhor, eu sou teu, eu dependo de Ti. O Senhor é a minha fonte de satisfação, o Senhor é a minha fonte de vida, é de Ti que vêm as minhas fontes. O Salmo 87, se eu não me engano, diz isso, que eu sou aquele que habita em Sião e o Senhor olha para mim, e quando olham para mim os principados e potestades, eles sabem, esse pertence a Sião. As fontes dele não estão nas questões naturais, mas todas as fontes dele estão em Deus. Essa é a minha oração, para que você entenda que quando a pressão vier sobre você, que esta pressão produza em você um óleo de santificação e dependência de Deus, porque o restante, se você buscar o reino de Deus em dependência, o restante
todo o restante vai ser acrescido sobre você. Una-se ao seu Criador. Mude a sua ótica, mude a sua dependência. E assim você vai conseguir mudar todos aqueles que estão ao seu redor, a começar da sua casa e depois, quando você sair dessa quarentena, você modificará o mundo. Que Deus o abençoe, lhe dê graça, lhe dê entendimento. Em nome de Jesus.